boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à sessão do ciclo de seminários de Hora do Almoço, que é transmitida a partir da sala de videoconferências da Universidade Aberta, e saudamos quem está presente aqui presencialmente e quem nos acompanha via telemática e quem também vai depois visualizar este vídeo nas plataformas digitais. Queremos dar as boas-vindas e agradecer muito ao Sr. Dr. Pedro Jesus a disponibilidade para fazer esta conferência, em que vai partilhar a investigação de ponta que fez para a sua tese de doutoramento, que incide sobre uma preocupação das nossas universidades, das nossas escolas, que é uma preocupação quase permanente, que é a questão da necessidade de estarmos sempre a inovar pedagogicamente, do ponto de vista escolar, do ponto de vista do ensino, não só nas escolas, mas também da educação informal, porque a educação é aquele instrumento poderoso com o qual podemos construir os seres humanos de amanhã. É o instrumento mais poderoso que nós temos para transformar a sociedade e mudá-la para melhor. E as escolas têm esse papel importante, e as universidades, e o Dr. Pedro Jesus, que tem responsabilidades pedagógicas, porque tem responsabilidades de direção pedagógica do Colégio das Doroteias aqui em Lisboa, e também é investigador do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa, tem especiais responsabilidades nesta área, e então abalançou-se em investigar e a preparar uma tese de doutoramento que defendeu e agora generosamente vai partilhar connosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar presente na Universidade Aberta, e a palavra é sua, como estou a dizer, somos todos os ouvidos. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer, em primeiro lugar, aqui ao professor José Eduardo Franco pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, e agradecer a todos vós que estão aqui presentes, também em casa e que se interessam. Antes de iniciar propriamente aqui a apresentação de alguns resultados da minha tese, queria só agradecer as palavras amáveis do professor José Eduardo Franco, mas dizer que não tenho responsabilidades de direção pedagógica do Colégio de Santa Doroteia. Estou sim numa equipa que coordena o processo de inovação da rede de escolas das Irmãs Doroteias em Portugal. É isso. Uma palavrinha também de agradecimento a alguém que não está aqui, mas que é o professor Joaquim Azevedo, que muito bem me acompanhou nesta aventura, e a quem também deixo aqui o meu grande agradecimento. Farei a minha apresentação percorrendo o seguinte roteiro. Vou começar pela apresentação do objeto do meu estudo, da pertinência do tema e dos objetivos do trabalho de investigação. Prosseguirei com o enquadramento conceptual e teórico, a metodologia da investigação, depois a apresentação de alguns resultados, porque não era possível trazer para aqui todos os resultados, portanto, de alguns resultados, a discussão desses resultados, e terminarei com a apresentação das principais conclusões do trabalho. O estudo centra-se, como foi dito, na problemática da inovação educacional, e sabemos que mudanças significativas em termos tecnológicos, científicos, ocorridos desde o início deste século, têm colocado esta problemática na agenda, tanto dos discursos públicos como das políticas educativas. A par disso, os novos quadros ambiental, económico e social formulam continuamente novos desafios às instituições educativas e a toda a comunidade que as envolve. Partindo deste pressuposto, o objeto de estudo nós temos-lo como pertinente e como oportuno, embora reconhecendo a necessidade de não nos enredarmos em concepções que sejam meramente técnicas ou funcionalistas e que escondam ou desfoquem os mandatos que estão subjacentes. Perante este desejo, conduzimos o nosso estudo a partir da seguinte questão de investigação: como se está a processar a inovação educacional numa escola, considerando as áreas em que essa inovação ocorre, as dimensões-chave que a podem tornar bem-sucedida e os modos de apropriação dessa inovação pelos atores que a protagonizaram. Portanto, importava-nos assim a compreensão da mudança social co-construída, como ela foi vivida e percepcionada, e que fatores a favoreceram ou a dificultaram.
Foram assim estes 3 grandes objetivos deste estudo. O primeiro, e considerando a inovação ao nível da escola e o propósito de que ela chegue à sala de aula, propusemos identificar as dimensões que a podiam tornar bem-sucedida. Um segundo objetivo, conhecer e caracterizar as mudanças em curso na escola onde se processou o estudo e interpretar os seus efeitos. E o terceiro, contribuir para uma compreensão crítica dos níveis e das dimensões implicadas nos processos de inovação ao nível da escola, as suas interdependências e potencialidades. No enquadramento teórico do estudo, partimos de um posicionamento sobre o conceito de inovação na educação escolar, que a assume como um conjunto de ideias, processos e estratégias, mediante os quais se introduzem e se provocam mudanças nas práticas educativas que concorram para a melhoria das aprendizagens dos alunos, ao serviço de sujeitos e comunidades alicerçadas no respeito democrático, na equidade e na solidariedade. Isto por termos consciência de que estávamos à procura de analisar alterações dentro de uma configuração social que se mantém muito resistente à mudança. Para melhor entendermos este fenómeno, seguimos as seguintes sequências teóricas. Os cenários que se colocam hoje à evolução da escolarização, algumas tendências atuais e algumas perspectivas futuras da inovação e educação, os dilemas e tensões em presença no sistema educativo português e, considerando a escola como nível-chave para o sucesso educativo, as dimensões que, interrelacionadamente, podem concorrer para o desenvolvimento das inovações. Através dos autores que convocamos, procuramos ler a realidade na certeza da importância da nossa análise ser multifocalizada, procurando valorizar tanto o estudo do plano das orientações como o plano da ação. A revisão de literatura levou-nos a debruçar sobre um conjunto alargado de dimensões que, em conjunto, podem favorecer o desenvolvimento das inovações na escola, tendo-nos permitido elaborar este modelo de análise, considerando as questões centrais da investigação e as lentes teóricas que a poderiam iluminar. Essas dimensões foram o horizonte claro, a preparação prévia e o planeamento, a ação inovadora baseada em evidências, a colaboração das equipas docentes, a coerência dos processos, as lideranças implicadas, o envolvimento dos alunos, as redes interinstitucionais de apoio, os recursos e infraestruturas, a avaliação permanente da inovação e o seu impacto na sala de aula. Atendendo à complexidade do objeto de estudo e à diversidade sobre questões de investigação, encontramos no paradigma interpretativo a opção metodológica a seguir. Portanto, o nosso estudo foi de natureza qualitativa, apresentando-se como um estudo naturalista, através do qual investigamos situações concretas, existentes e identificáveis, tendo recolhido dados em contexto natural, sem qualquer intervenção no que se refere à manipulação de variáveis. Inclui análise documental, recolha de dados através da realização de entrevistas, tanto entrevistas individuais semi-estruturadas como grupos de discussão focalizada, e uma componente de estudo etnográfico breve, tendo o design de investigação sido construído e ajustado ao longo da investigação. Para a análise dos dados, recorremos à análise de conteúdo com apoio do software NVivo. Quanto ao papel do investigador, as suas experiências e vivências foram mobilizadas para este estudo, não retirando neutralidade ou objetividade à investigação. Privilegiaram-se como fonte de recolha de dados os grupos de discussão focalizada a alunos, professores e a peritos que assessoraram a escola e entrevistas individuais semi-estruturadas à diretora da escola e a alguns professores. Recorreu-se à análise documental como técnica complementar, tendo analisado documentos estruturantes do processo de inovação através da identificação das respectivas linhas orientadoras da ação, de modo a cruzá-las com os discursos dos intervenientes. Quanto à observação não participante, assumimos a perspectiva de uma investigação etnográfica breve, aceitando como princípio a impossibilidade de reunir uma compreensão completa e detalhada do objeto de estudo. Assim sendo, recorremos a esta técnica como complementar da informação recolhida. As observações que conseguimos realizar foram organizadas em notas de campo de 3 tipos: observação de aulas em que ocorreram projetos de inovação pedagógica, observação de uma reunião de conselho pedagógico e registros elaborados pelo investigador nos momentos de permanência na escola.
O objeto de estudo, como já se disse, focaliza-se na inovação numa escola. Esta escola é do ensino particular da cidade do Porto. A escola é essa que faz parte de uma rede de centros educativos de uma congregação religiosa em Portugal, das Irmãs Doroteias. A oferta educativa desta escola abarca todos os ciclos, desde o pré-escolar ao ensino secundário. Contudo, o nosso estudo foi delimitado à inovação que foi sendo desenvolvida do segundo ciclo do ensino básico ao ensino secundário. Essa escolha prendeu-se essencialmente com duas razões. A inovação na escola está numa fase mais avançada nestes ciclos e, por outro lado, a nossa própria experiência profissional nos aproximar mais dessas realidades educativas. Em 2021-2022, ano em que foi desenvolvido o estudo, a escola tinha um universo de 560 alunos e 60 professores. Passo agora a apresentar o estudo empírico realizado, tendo em conta a complexidade de âmbitos e fatores envolvidos e procurando escapar à tentação de querer investigar tudo, optámos por circunscrever a nossa análise ao que designamos por 7 dimensões-chave do nosso estudo. Assim, essas dimensões foram o horizonte da inovação, a colaboração das equipas docentes, a liderança escolar comprometida com a inovação, o envolvimento dos alunos, a avaliação permanente e o impacto da inovação na sala de aula, considerando os recursos e infraestruturas de apoio que foram mobilizados tanto ao nível da escola como da rede escolar. Para compreendermos mais eficazmente as realidades educativas, formulámos um conjunto de subquestões de investigação. Reconhecendo a impossibilidade de percorrermos neste contexto a totalidade de dados recolhidos, convocamos em seguida, dimensão a dimensão, apenas alguns desses dados. Começando pelo horizonte. O início do projeto de inovação da rede educativa deu-se em 2017-2018 e ele foi percepcionado nesta escola como uma resposta oportuna a um imperativo de mudança que vinha a ser sentido, fruto da percepção que existia na escola de desajuste entre o modo de ensinar e a motivação dos alunos para aprender. Nessa perspectiva, o arranque do projeto de inovação terá sido, segundo a diretora, recebido com muito entusiasmo pela direção e pelos professores, sentido como uma oportunidade de entrar num alfa pendular. Contudo, alguns dados permitem questionar essa apropriação generalizada dos princípios e objetivos enunciados. Por um lado, a natureza incremental da inovação e a circunstância de um pequeno grupo de professores ter iniciado os processos de formação-ação, enquanto outros professores não o fizeram. E, em segundo lugar, a alusão feita por alguns professores de que a inovação não terá sido mais do que a institucionalização do que já se fazia na escola. Hoje, a par da satisfação profissional dos envolvidos, da perspectiva positiva sobre a inovação e o desejo de prosseguir, ressalta dos discursos dos professores a noção de que a compreensão de para onde se pretende ir não é clara e de que nem todos estão na mesma sintonia, o que nos situa perante a noção de que a definição e apropriação de um horizonte de inovação em educação é uma construção inacabada que precisa ser continuamente feita e detalhada. Outra aprendizagem interessante prende-se com a ideia de que quanto mais se avança na inovação, mais campos sujeitos à inovação se abrem, o que nos remete para o conceito de sistematicidade do autor Michael Fullan, que não é mais do que a necessidade de se atuar com coerência e em simultâneo nas diversas dimensões em jogo e com amplo compromisso dos atores. A colaboração profissional docente. Dos discursos dos professores emergem 3 dicotomias ou tensões que têm marcado a colaboração profissional docente na escola. A partir do que se faz versus a construção conjunta de materiais, que assinala que, por vezes, a colaboração se limita à troca de materiais, que poderia ser mais útil que o objeto do trabalho colaborativo docente fosse uma partilha do que se faz na sala de aula e que a construção conjunta de materiais é geradora de aprendizagens profissionais. Uma outra dicotomia, a reflexão conjunta versus a ação conjunta, que assume que o trabalho colaborativo se tem centrado essencialmente na escola em fazer projetos e que o foco deveria estar na resolução de problemas de aprendizagem dos alunos, sentindo-se falta de tempo para essa reflexão conjunta. E, por fim, a predisposição para colaborar versus a obrigação de o fazer, que sublinha que, por um lado, que a necessidade de partilha pode não dar-se no tempo formalmente estabelecido para esse trabalho colaborativo ocorrer
e, por outro, a falta de predisposição de alguns professores compromete o trabalho de outros. Os dados parecem apontar a tese de que é árduo desenvolver a colaboração profissional docente numa escola. A criação de um tempo de trabalho de 90 minutos, que foi estabelecido na escola para este trabalho colaborativo, na semana, tem sido importante na afirmação desta dimensão da inovação, não deixou de salientar, por contraste, que esse tempo ainda é uma mínima parte, uma pequena concessão, ainda que ambiciosa e destabilizadora, mas que não altera substancialmente os modos de trabalho. A liderança. Os dados permitem reconhecer que a diretora da escola revela alinhamento e implicação com o projeto de inovação, assim como características de apoio e colaboração. Menos evidente parece ser a sua influência na comunicação dessa inovação. Não é perceptível a existência de uma estratégia de comunicação e de disseminação da inovação ao serviço do seu desenvolvimento, possivelmente por não se saber exatamente o que comunicar e para quê. De entre as componentes da liderança escolar com mais impacto na melhoria das aprendizagens dos alunos, a mais saliente no exercício profissional da diretora é a liderança da aprendizagem e do desenvolvimento docente. Nesse contexto, é notório o seu envolvimento como aprendente nos processos de formação dos professores, aspecto que é muito valorizado por estes, em termos da motivação que gera e da compreensão dos constrangimentos sentidos pelos próprios professores, permitindo-lhe empenhar-se na superação desses constrangimentos. Um tipo de liderança que parece enquadrar-se no perfil da diretora é o da liderança emocional, concretizada através da empatia com os sentimentos das pessoas e de as encaminhar em direções emocionalmente positivas. A liderança distribuída não parece ser uma característica emergente na escola no âmbito dos processos estudados, apesar da atribuição de pequenas lideranças e desafio às pessoas. A função do líder como player do sistema parece começar a dar os primeiros passos. A aprendizagem e partilha entre diretores da rede tem sido uma área ainda pouco explorada, sentindo-se o receio de comparabilidade entre escolas. O envolvimento dos alunos. Na esfera curricular, a participação dos alunos é um campo particularmente difícil, prevalecendo na escola uma prática de não participação ou de participação ainda marginal em aspectos periféricos do currículo. Na esfera organizacional, a escola fez uma aposta relevante com a introdução de assembleias de ano trimestrais, que têm permitido que os alunos identifiquem e elejam propostas de melhoria para a escola, alvo de deliberação posterior pela direção. Os alunos percepcionam, contudo, que ainda existe uma distância entre as assembleias e os seus resultados, e uma distância entre os adultos e a direção, que tem efetivamente o poder deliberativo. A participação parece assim que dar-se num nível consultivo. Ao nível das barreiras à participação dos alunos em transformações positivas na escola, os discursos dos adultos apontam dois fatores: o zelo dos professores, ou o receio de perda de controle sobre o seu trabalho. Segundo a diretora, o superego da responsabilidade. E citando-a, eu acho que esta coisa do controle que o professor tem sobre o seu trabalho é uma grande responsabilidade e eu tenho que a controlar do princípio até ao fim. Se eu não a controlar, alguém vai ficar prejudicado e eu não aguento isso. E a falta de tempo para acompanhar e apoiar os alunos nos processos de participação. Como diz uma professora, ainda tirei um bocadito das aulas para os ajudar. Os discursos dos alunos sobre esta problemática são, por sua vez, mais diversificados, permitindo-nos organizar as barreiras identificadas entre as domínios. A falta de oportunidades, consubstanciada em questões como a impraticabilidade da reflexão nos espaços de participação estabelecidos, por falta de tempo, e a supressão de oportunidades de participação em anos de realização de exames nacionais. A ineficácia das modalidades de participação adotadas, apoiada pela percepção de que a participação não tem consequências, pela não obtenção de resposta às questões levantadas ou desconhecimento dessas respostas, ou pelo adiamento do diálogo. E a falta de apoio, sugerida em aspectos como a percepção de que os adultos não lhes reconhecem competências para participar, a apreciação de que as suas opiniões não são tidas em conta e de que falta apoio dos adultos e dos pares na divulgação e concretização de iniciativas. Nas palavras de uma aluna, o colégio nunca nos deu assim muito tempo para nós pensarmos o que gostávamos de melhorar. Alguém com quem falar e alguém com quem possamos discutir o que é que queremos melhorar e podermos fazê-lo.
os recursos e as infraestruturas de apoio. O reconhecimento do papel da rede educativa na aprendizagem profissional e na construção de capacidades para a melhoria na escola é apoiado pelos dados. Quanto ao papel na disseminação de boas práticas, ele é destacado sobretudo pelos peritos da rede e pela diretora, não pelos professores, o que pode significar uma menor valorização dada por estes ao repositório de conhecimento produzido e que foi criado para essa disseminação. Essa pouca visibilidade, assim como a participação irregular dos professores nos encontros interescolas da rede, reforça a ideia de que existe algum desajuste entre o discurso, que é de valorização, e a prática pouco assídua dos professores nesses momentos de construção de capacidades promovidos pela rede. Ao nível das alterações organizacionais, a principal alteração deu-se ao nível do tempo de trabalho dos professores, com a instituição de um tempo semanal de 90 minutos para os professores trabalharem juntos. Ao nível dos modos de trabalho dos professores, o trabalho colaborativo generalizou-se em 21-22 na escola, visando uma integração das 3 áreas de inovação pedagógica que foram adotadas pela escola: a gestão curricular, a educação da interioridade e a participação dos alunos. Das palavras dos professores sobressai, contudo, a perspectiva de que o tempo alocado a esta colaboração profissional terá sido insuficiente, provocando um sentimento de sobrecarga nos professores, uma vez que foi acrescentada tudo o resto que não mudou. 2 dificuldades organizacionais são identificadas pelos peritos nesse âmbito. Uma, a de conciliar tantos objetivos estabelecidos para o tempo estipulado, e uma outra, a de alterar os modos de trabalho instituídos na escola, que ainda continuam a ser predominantemente não colaborativos. Não se deram alterações no modo de organizar o tempo dos alunos, nem no modo de os agrupar, que fossem alinhadas com a inovação. Nem os professores parecem conseguir vislumbrar alternativas. A avaliação permanente da inovação. Têm sido dados alguns passos com vista ao desenvolvimento desta dimensão da inovação na escola, muito por iniciativa da rede educativa. Ao nível da definição de critérios de qualidade para os projetos de inovação pedagógica e ao nível da avaliação dos processos, através de um dispositivo de avaliação integrada da inovação. No entanto, o desenvolvimento e a consolidação de uma cultura avaliativa na escola não é um processo instantâneo. No trabalho cotidiano, parece não ser fácil para alguns professores entender o tempo de avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. E a organização escolar parece ter dificuldade em favorecer essa estreita ligação. Foi previsto tempo no planeamento do trabalho colaborativo docente para a planificação e implementação dos projetos, mas não foi estabelecido para a reflexão sobre os dados de avaliação, por exemplo. O impacto da inovação na sala de aula. Relativamente ao impacto na aprendizagem dos alunos, sublinhamos os seguintes dados. A participação nas atividades, projetos de inovação pedagógica, foi promotora do desenvolvimento de competências do perfil dos alunos, das escolas desta rede educativa. Foi notório o interesse despertado nos alunos por formas mais integradoras da aprendizagem e que os convocam a uma participação ativa. Foi saliente o reconhecimento de que aprendem melhor e que essas aprendizagens têm sentido para si. Os projetos interdisciplinares revelaram um grande potencial para fazer os alunos com mais dificuldades aprenderem. E os alunos revelaram grande predisposição para participarem em transformações positivas na escola. Quanto às barreiras que dificultam que a inovação chegue à sala de aula, destacam-se aspectos como a existência de um déficit de reflexão dos professores sobre a sua prática, a visão do trabalho inovador por alguns professores como um tempo excessivo a pensar, a falta de predisposição de alguns professores para inovarem e a resistência à adoção de novas formas de trabalho. Por sua vez, do lado dos facilitadores da inovação na sala de aula, os participantes no estudo destacam uma visão positiva sobre a inovação, própria da cultura da escola, a receptividade dos alunos às novas propostas de aprendizagem e o apoio da diretora e o apoio especializado proporcionado pela rede educativa em âmbitos como a formação em contexto, a observação de exemplos de outras escolas inovadoras e o acompanhamento sistemático de peritos. Sendo reconhecível o compromisso da escola com o projeto de inovação, é perceptível que este compromisso ainda não envolveu todos, persistindo diferentes velocidades no envolvimento e apropriação dos educadores
e a dúvida sobre se, como e quando a inovação dará origem a um modelo pedagógico organizacional alternativo. Em síntese, por um lado, a inovação teve um crescimento rápido, modificou a vida profissional dos professores envolvidos, foi acolhida com entusiasmo pelos alunos, que reconhecem ter aprendido com mais motivação e sentido, tendo desenvolvido competências importantes para o seu futuro, o que nos remete para a imagem do alfa pendular. Por outro, não conseguiu ser transformadora, não tendo provocado alterações substanciais no modelo pedagógico, nem no modelo organizacional que o suporta, o que nos transporta até a imagem do ioiô. Seguidamente, na discussão de resultados, optamos por identificar alguns dilemas ou tensões em presença no processo de inovação estudado. A rede versus a escola. Parece indiscutível a importância da rede educativa no caminho percorrido pela escola desde 2017. Por um lado, pela decisão política de empreender um projeto de inovação e, por outro, pela opção desse projeto se processar em rede, envolvendo todas as escolas da mesma. Nesse momento inicial, a convergência da vontade entre a escola e a rede constitui um forte impulso e uma fonte de entusiasmo. Todavia, a referência a que, desde essa altura, os objetivos da inovação da escola passaram a ser os da rede, pode significar que se interrompeu o processo de discussão interna sobre um horizonte de mudança. Sabendo-se que a tradição portuguesa é centralista e uniformizadora em termos de política curricular, tendo prevalecido uma concepção centralista no pensamento e na prática dos professores, não é fácil à escola, nem aos professores, traçarem percursos de inovação com autonomia. Corre-se o risco de a escola se entender e ser entendida pela rede como lugar de institucionalização da inovação pensada e decidida de fora. Numa perspectiva de autonomia construída, podemos compreender que uma escola que inova, inscrita numa rede de apoio, se deve assumir como o centro do projeto de inovação. Essa centralidade exigirá que a direção escolar assuma um novo papel no acompanhamento, na articulação e na coordenação de todos os intervenientes e equipas e de todos os domínios da inovação. Esse salto, sendo exigente, afigura-se fundamental no sentido de a inovação deixar de ser mais uma atividade que se faz na escola e passar a ser a única, incorporando e redimensionando tudo o que nela se faz. A leitura dos dados permite-nos também perceber que essa transição deverá assentar em dinâmicas mais participativas que reforcem o protagonismo do centro real do processo, os alunos e os educadores. O plano das orientações para a ação versus o plano da ação. A investigação confirma que uma coisa é o plano das orientações para a ação organizacional e outra o plano da ação. Como nos lembra Licínio Lima, a par da imposição normativa, ocorrem fenómenos de infidelidade e de fuga ao normativismo pela intervenção dos atores escolares, que atualizam regras hetero e autoproduzidas. Trazemos aqui 3 exemplos dessa atualização que ressaltam dos dados. 1. A não participação em projetos interdisciplinares de alguns professores por falta de vontade ou por não os quererem desenvolver com outros envolvidos. Um segundo exemplo, a não adesão a uma determinada metodologia de aprendizagem significativa ou adesão sem o assumir publicamente para não ter de se preencher tantas grelhas. E um terceiro exemplo, a circunstância de o trabalho colaborativo ter sido previsto para formação e ação no âmbito da inovação, mas na prática ele serviu para isso, para outro tipo de interações alheias à inovação, ou simplesmente para nada. Nas palavras de uma professora, a quarta-feira à tarde livre acaba por ser o que está a acontecer, mais ou menos. Os dados apoiam assim a ideia que a intencionalidade no plano das orientações é decisiva na inovação, mas também que ela é atualizada por transformações no sistema de crenças e representações, e isso não é alterável instantaneamente. Nesse sentido, convocamos Cabral e Alves, para quem são necessárias outras condições, estratégias e ações para o envolvimento das comunidades educativas com vista à inovação. Os autores recorrem à figura do triângulo para destacarem os vértices do querer, do saber e do poder nesse processo, sendo determinante mobilizá-los para uma mudança que faça sentido a toda a comunidade. O aumento do repertório profissional versus a resolução conjunta de problemas de aprendizagem dos alunos. Está presente nos discursos dos professores a tensão decorrente da percepção de que o tempo de trabalho colaborativo docente é gasto a fazer projetos, quando deveria ser a resolver problemas de aprendizagem dos alunos.
A opção de promover a gestão curricular numa abordagem interdisciplinar foi não só muito promotora da colaboração e aprendizagem profissional, como revelou ter um impacto importante na adesão dos alunos às novas formas de aprender. Nesse sentido, a suposta artificialidade que se revestiu o objeto do trabalho colaborativo terá sido uma artificialidade necessária, uma vez que permitiu aos professores o aumento do seu repertório profissional e a experiência de que, trabalhando e aprendendo juntos, podem fazer a diferença na qualidade das aprendizagens dos alunos. No entanto, parece não ser ainda claro em que medida é que esse repertório profissional enriquecido servirá para uma alteração dos modos de trabalho dos professores, que os torne mais centrados na resolução de problemas relacionados com a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, é interessante notar o desejo que os professores expressam que o objeto principal do trabalho colaborativo se desloque da execução de projetos para essa resolução conjunta de problemas de aprendizagem. Em formas de culturas profissionais de integração estão precisamente presentes a autonomia coletiva dos professores e o questionamento colaborativo. Assim, um desafio a uma organização escolar em inovação prende-se não com a eliminação desta tensão, mas com o equilíbrio e a interdependência entre estes dois polos, a contínua aprendizagem docente e a resolução de problemas de aprendizagem que mobilize criticamente essa aprendizagem produzida. A perda de reconhecimento profissional versus o desenvolvimento profissional. Perante a ausência de formas de trabalho anteriores assentes na colaboração profissional e sabendo-se que a profissionalidade docente se foi construindo ao longo do tempo, essencialmente no seio de culturas profissionais individualistas, isoladas e privatistas, era expectável que o desenvolvimento das culturas colaborativas na escola não fosse fácil. No entanto, é curioso assinalar, através da leitura dos dados, por um lado, a noção de que o trabalho colaborativo pode ser gerador de aprendizagens profissionais e, de algum modo, era desejado pelos professores, e, por outro, a perspectiva de que essa modalidade, ao vir para ficar, trazendo consigo novas responsabilidades e desafios, ser vista pelos professores como uma perda de reconhecimento profissional e de autonomia e de controle sobre o seu próprio trabalho. Os dados permitem perceber que o desenvolvimento das culturas colaborativas nas escolas pode beneficiar com um planeamento rigoroso, no qual os professores estejam envolvidos, que permita uma compreensão de que este trabalho é benéfico e concorre para a melhoria das aprendizagens dos alunos, e programas de desenvolvimento profissional de apoio à tomada de decisão, com acompanhamento de redes laterais de aprendizagem geradoras de confiança, o que no caso deste estudo constitui igualmente um desafio para a própria rede educativa. Processo de ensino-aprendizagem versus processo de ensino, aprendizagem e avaliação. É perceptível da leitura dos dados a coexistência na escola de duas visões sobre o currículo. Uma que o preconiza como plano e que tende a separar o tempo do ensino e da aprendizagem do tempo da avaliação-classificação, que subsiste na escola apesar da inovação. E uma outra ligada à inovação e que vem sendo induzida nos processos de formação à ação, que o perspectiva como projeto e que entende a avaliação como uma componente do currículo com a função de retroalimentar o desenvolvimento curricular. A esse respeito, transparece que o trabalho entre a articulação curricular horizontal e as metodologias de ensino, com destaque para aquela que tem sido mais implementada, que é a aprendizagem baseada em projetos, tem sido mais fácil de compreender e praticar pelos professores do que entre estas e a avaliação pedagógica. Dificuldades ao nível do planeamento do trabalho colaborativo, que não prevê tempos para que a avaliação ocorra durante o processo de desenvolvimento dos projetos. Ou dificuldades ao nível de carência de competências avaliativas nos professores e nas equipas docentes, parecem justificar uma apropriação mais deficitária ao nível da avaliação pedagógica do pendor formativo. Numa ótica de maior congruência com a inovação, a leitura dos resultados sugere que as escolas investam em dois domínios em termos de capacitação dos professores e das equipas docentes. O primeiro prende-se com a capacitação ao nível de competências de avaliação pedagógica, que a conceba em estreita articulação com a gestão curricular e as metodologias de ensino, podendo beneficiar de capacitação lateral proveniente de dinâmicas formativas interescolas, de redes, e um segundo que tem a ver com a criação de dispositivos, espaços e tempos internos em que ocorram processos de aprendizagem entre pares, intra-escola, apoiada por peritos internos que se vão formando ao longo do tempo, tornando efetiva a perspectiva de uma escola que aprende.
Alunos objetos de ensino versus alunos sujeitos do processo ensino, aprendizagem e avaliação. Sendo a participação dos alunos um campo com grande potencial para repensar o papel dos alunos na escola, os dados deixam perceber, no entanto, que esse processo não é fácil. Embora exista uma visão positiva dos adultos sobre a participação dos alunos, associada às competências que eles vão demonstrando quando chamados a participar e à predisposição que revelam para contribuir para transformações positivas na escola, essa participação tem ficado essencialmente balizada pelo fornecimento de informações sobre o seu bem-estar e a apresentação de propostas de melhoria. Existindo cuidado por parte da direção da escola em analisar essas propostas e dar-lhes resposta, parece haver também dificuldades em envolver os alunos nos processos de tomada de decisão e dificuldade em considerar a participação dos alunos em questões curriculares, confirmando que, apesar de tudo, os alunos são mais tidos como beneficiários da inovação e não como parceiros. A passagem de um nível de participação consultiva para um outro de participação co-decisora implicaria, a nosso ver, o aprofundamento do horizonte da inovação e do papel dos alunos. Pode significar, em concreto, que implicações curriculares e organizacionais podem daí advir. A criação de espaços de participação diversos, capazes de captar e integrar múltiplas vozes, a previsão de tempos para os alunos poderem protagonizar uma participação qualificada e tempos para os adultos acompanharem os alunos numa perspectiva de diálogo e apoio, e o desenvolvimento das culturas colaborativas na escola, numa perspectiva de comunidades de aprendizagem e de comunidades de prática, envolvendo adultos e alunos. Um modelo pedagógico ao serviço do modelo organizacional versus um modelo organizacional ao serviço do modelo pedagógico. A investigação também mostrou que, sem alterações organizacionais mais profundas, a inovação terá poucas condições para se desenvolver e disseminar a toda a escola, tornando-se num novo modo de a entender e viver. Sendo notório o esforço da criação de condições para que os professores possam trabalhar e aprender juntos, em articulação e com o apoio de peritos nacionais da rede educativa, sendo reconhecidos os efeitos positivos que a inovação teve na aprendizagem dos alunos e dos professores envolvidos, sendo compreendido o caráter multidimensional da inovação, as barreiras organizacionais encontradas foram limitando o alcance do seu desenvolvimento sistémico e gerando algum desgaste e frustração. As alterações organizacionais nas escolas não promovem por si próprias alterações nas práticas de ensino e aprendizagem, mas quanto mais a organização da escola permanecer igual, menos provável será que ocorram mudanças com impacto direto e positivo nas aprendizagens dos alunos. As escolas inovadoras, a par das inovações de caráter curricular e pedagógico, tendem a promover inovações organizacionais em que a flexibilidade é uma nota dominante. Assim é pertinente falarmos, como alguns autores, na necessidade de adoção de uma nova gramática generativa e transformacional. A inovação não virá de fora, como um alfa pendular, que se apanha e já está em andamento. Por outro lado, os esforços também não nos devem condenar a sair e regressar continuamente ao mesmo sítio, como o ioiô, exaustos ou contentes com as piruetas feitas pelo caminho, sem conseguir consolidar os ganhos e avançar. Uma árvore talvez possa espelhar melhor o sentido de uma escola em inovação sustentável, porque ligada a uma ideia de desenvolvimento da própria árvore, porque enraizada em princípios e valores, porque com um tronco, ramos, flores e frutos, porque inserida num bosque com outras árvores semelhantes, poderia ser aqui uma rede escolar, e sujeita ao ritmo marcado pelas estações do ano, que seriam ciclos contínuos de ação, reflexão e melhoria. Em jeito de conclusão, enuncio 4 princípios que, na perspectiva da inovação como caminho a percorrer e transformação a desenvolver, nos pareceram centrais. 1. A inovação pressupõe uma componente de autoria. A escola não é simplesmente um lugar de institucionalização da inovação pensada e decidida fora. As decisões sobre o currículo, a avaliação, o modo de organizar a ação pedagógica deverão resultar de um processo de reflexão contínua que envolve os atores sociais que a protagonizam, através do qual as autonomias individuais se vão libertando e afirmando na construção de um sentido coletivo para a inovação. Nele, 3 vetores assumem particular relevância: a participação, a deliberação e o compromisso. Em segundo lugar, a inovação em educação pressupõe também um entendimento sobre o currículo como projeto, produzido de modo dinâmico e situado num contexto específico.
Nessa medida, o professor não é um mero técnico, mas é um intelectual transformador, responsável pela formação de cidadãos reflexivos, ativos e críticos. Assim sendo, o desenvolvimento profissional dos professores dá-se analisando os problemas concretos, debatendo soluções possíveis, avaliando a eficácia das deliberações tomadas através de dispositivos de monitorização da ação pedagógica. Em terceiro lugar, uma escola isolada, sem apoio ao nível da construção de capacidades, entregue a si própria, dificilmente terá condições para desenvolver processos sustentáveis de inovação e melhoria. Mas também sem equipas docentes a trabalhar comprometida e colaborativamente, devidamente apoiadas, não se conseguirá que a inovação chegue à sala de aula e que tenha impactos positivos na aprendizagem dos alunos. As culturas colaborativas não nascem, contudo, de geração espontânea. É difícil afastar os fantasmas da comparabilidade e da competição quando não existe um histórico de colaboração profissional entre escolas ou dentro da escola, ou quando as experiências de colaboração são muito restritas ou pontuais. E, por fim, a cultura do cuidado, que deve passar da periferia ao centro. Cuidado com cada aluno, através de um acompanhamento personalizado que favoreça que ele se possa reconhecer como um ser inteiro e livre. Um cuidado com cada professor, através do acompanhamento personalizado ao seu desenvolvimento profissional, que abra espaço à corresponsabilização e ao compromisso mútuo. E o cuidado com a escola e a comunidade que envolve, através de uma nova organização ao serviço da promoção de aprendizagens profundas de todos os seus membros. Finalizando, temos consciência que há limitações que nos poderão ter impedido de chegar a uma compreensão mais profunda da realidade. E entre elas destacamos 3. Uma, a focalização do estudo nos processos envolvidos no âmbito da inovação, deixando de lado a análise de outras práticas de organização do trabalho e de outros modos de ensinar e fazer aprender que subsistem na escola e que ficam à margem da inovação, ainda que o confronto com algumas delas tenha surgido no decurso do estudo. Em segundo lugar, a circunstância do investigador desenvolver uma atividade profissional a tempo integral, o que acabou por dificultar e, em grande medida, inviabilizar a consecução de uma observação direta, contínua dessa realidade. E, em terceiro lugar, o facto de o nosso estudo ter ocorrido num período limitado de tempo, de dezembro de 2021 a maio de 2022, ainda que com o esforço de mapear os antecedentes da inovação. Com possibilidades de abordagens complementares à investigação realizada, pensamos que um estudo desta natureza poderia ganhar com a possibilidade de proceder a observações estruturadas sistemáticas das atividades de inovação pedagógica, tomando como unidade de análise a sala de aula, e o contributo mais alargado dos alunos no estudo, o que permitiria triangular os seus pontos de vista com os dos adultos nas diversas dimensões de análise, que no nosso estudo ocorreu apenas numa delas. Muito obrigado pela vossa atenção. O engraçado é que ela nutria um grande carinho pelo tio. Era mesmo. Tanto que quando eu digo 2 pilares, ela tinha 2 pilares, era a mãe, a da Rainha Dona Mariana Vitória, e Agradecemos era o muito tio, ao o Sr. esposo. Dr. Pedro Jesus Eram esta mesmo os riquíssima alicerces dela. conferência que nos faz A pensar o rainha mundo da apoiava a escola filha e as em tudo. dificuldades de inovação e a Tanto necessidade que da quando o mesma. Marquês de E Pombal agora tentou, está aberto e o o Dom debate. José Quem quiser fazer dissuadir questões, ela perguntas, abdicar do comentários, trono, não. pode Ela usar disse com todas as. o Quando há bate-papo ou registros de levantar que a mão e não, falar de viva não, voz, tentou por tudo abrindo a não. câmara. Aliás, mesmo no E quem momento estiver aqui também em que presente na Dom José sala também acabou por pode adoecer, afastou pronunciar-se. completamente de estar ao pé de estar Boa tarde. presente. Eu não vou. Ela Boa Olá, tarde a apoiava muito a todos. a filha. doutora Paula Não sei se Carreira. me conseguem ouvir. Eu não consigo ligar a Era câmara. presente Muito nas bem, senhora professora. procissões, em todos os momentos, ela estava sempre presente com a mãe. Boa Tanto tarde, as professor. Boa irmãs tarde a como todos. a primogênita da Dona Maria. Eu Dona gostei Mariana muito da Vitória teve um papel apresentação. fulcral no Confesso que não crescimento da consegui filha. acompanhar Eu desde o acho que isto início, aqui portanto, foi se calhar a minha fundamental para a Dona pergunta Maria. não, poderá E não de fazer facto isso totalmente sentido. foi, se calhar foi O que eu gostava uma das que forças que a levou desenvolvesse ou que pudesse apresentar de até forma um pouco conseguir, mais objetiva é aquilo que entende por inovação. chegar Ou seja, portanto, o ao que é papel de rainha, não inovar, é? A questão aqui, o que é inovar em portanto, contexto é de pedagógico e em facto, contexto e se letivo, calhar sobretudo.
Ou seja, percebo Depois a questão pelos que me dados que colocou em apresentou os relação, benefícios do trabalho colaborativo, portanto, todas essas questões do trabalho em rede, sim, isso parece-me o extremamente há outros interessante, reis, mas gostava esses de reis que perceber que eu passos é que tenho são dados, conhecimento, nomeadamente que até são que passos é que são dados neste sentido da da mesma inovação. No fundo, o que família, é para si a Filipe inovação? V, Inovar não, é não me lembro, não tecnologicamente sei, dotar não foram afastados percebe o do. que eu estou a dizer? Portanto, Ou isto que seja, o que eu por exemplo, fiz aquilo em agora que relação estamos ao aqui, que estudo já e temos em ver o que é projetos que ela pilotos tinha e com porque é que foi manuais afastada, isto, digitais, pronto, foi o meu papel enquanto. aulas, Mas eu não me lembro não estou deles aqui a terem fazer nenhum sido. juízo de valor, Houve um entenda-se. monarca Creio português que que foi podem vir afastado, a mas ser foi por ferramentas outra úteis. Não, causa. não estou Foi aqui Dom Afonso a VI, dar nenhuma perspectiva mas foi por pejorativa uma ou questão de valorativa desta impotência. situação, mas no fundo o que é a inovação ou a que conclusões chegou Sim, mas foi porque a para rainha dizermos que dizia, temos, portanto, o foi que é que temos de substituído pelo mudar. seu No fundo, a irmão inovação implica abandonar Dom um Pedro paradigma II. anterior, Uhum. Foi acusado de enfim, não ter, consideramos que seja portanto, obsoleto, para abraçar um novo, não é? E em que ah, medida que metodologias e agora que não me passos e que lembro de parâmetros é ter que temos que visto nunca entender nenhum rei, essa a não ser que seja, inovação em pronto, pode ser contexto uma falha seletivo deve minha, contemplar. nenhum rei ter, Uhum. ter Vamos sido fazer uma ronda acusado de de perguntas, loucura depois e damos a ser palavra ao nosso afastado, porque orador, ela foi depois mesmo também uma mais alguma junta, questão ainda, depois digamos, chamamos voltamos junta, não a é? dar a palavra a quem está aqui presente na sala. Não cumpre Para os as questões, requisitos para continuar doutor porque está Rui, doente, sim, tem à bondade. ah, pronto, a Muito nível mental, a nível mental. Ah, Diga-lhe. bem, olha, eu podia fazer uma questão então. Aproveito para cumprimentar a professora Paula, que No está lá em fundo, casa, os que aqui estão já a tese da Ana cumprimentei. Catarina Sublinhar consiste no esta que era a seguinte, minha que a pergunta, de avaliação certa maneira, histórica de estereotipada que lição, tem que é sido feita percebermos qual o e a conceito de inovação. atribuição à doença que ela Quando descreve à pergunto qual o incapacidade, conceito de inovação, com e a antes de mais designação de cumprimentar a sua loucura conferência, como sendo a doença dela, que não lembrava-me de Hannah corresponde, que era Arendt, de facto que diz o estado a escola patológico que ela tinha, é um lugar que ela conservador, teria uma depressão resultante é o lugar das de mostrar o mundo vicissitudes que ela velho a quem chega atravessou, de novo, para que quem chega de novo conheça o mundo velho familiares, e a depois morte dos faça a sua filhos, novidade. Sim, Ela diz que sim. temos de ter muita todo o processo cautela que levou em àquela levarmos as falecerem, a nossas própria novidades para oposição, cima o facto de daqueles ela que ter ainda nem sido conhecem o preparada para velho. governar E por e isso o deparar-se de meu problema repente ético com o em reino fazer nas sempre mãos e com da muita sala de aula um lugar de responsabilidade, laboratório de levou a que ideias, ela é sempre tivesse esses comportamentos que tendo se esta chamavam matiz Não que devia. da Hannah chamar Arendt. ansiedade e Portanto, a minha depressão. pergunta talvez E, somasse portanto, a também avaliação que histórica que autorreferência perdurou, teria para que hoje é enquadrar uma aquilo que visão seria o seu pensamento estereotipada, sobre que está inovação errada. Realmente ela e tinha se um problema de não lhe parece saúde, também mas que sempre não arriscado correspondia a usarmos um uma quadro de loucura, geração mas a outro quadro. Não é como verdade? Mas que ainda hoje, laboratório, se se formos a quisermos, ver, há daquilo que livros que possa ser ainda uma hoje vendem mudança possível, que nunca sabemos com a à partida, em imagem princípio, se ela vai da. Corrigir funcionar ou esse não. no Não é? fundo, Não. a sua tese é E uma depois, se proposta pudesse de correção concretizar do com algum diagnóstico. exemplo Sim, de sim, como é sim, que o sim, sim. aluno pode, Ótimo. ele Sim, mesmo, uma vez que foi esse, parece até ser esse o porque objetivo, tornar já a minha laboratório tese e depois participativo, de como é que doutoramento, o podemos meu fazer objetivo é o muito aluno desmistificar o estigma que coautor há em dessa volta inovação? daquilo que Como é disse, as era uma doenças dificuldade, mas mentais, como é porque possível? hoje falamos cada E vez mais de obrigado. doenças mentais, mas no entanto a sociedade vive em Mais torno alguma daquilo questão que é, por parte de quem nos acompanha digamos, o via estigma, não telemática ou é? Da presencialmente? loucura e da Se não não houver, eu compreensão. Até acrescento vemos isso, também, vamos ver perdoem-me a aqui um debate sinceridade, mas o Estado está cada vez mais ausente Daniela, no papel então, daquilo que é a sua função em cuidar das pessoas que precisam cada vez mais assistência psicológica. da assistência. Portanto, e a minha função quando eu quis Diz. depois caminhar Sim, para o no André então sentido dá-me os parabéns do pela estudo do conferência, primeiro diz que vai ter hospital que de sair, alienados em mas Portugal, quer saber qual é o foi papel nesse dos pais sentido, educadores foi, na mas inovação escolar. ao Eu também estudar o passado acrescentaria permite-nos duas questões, compreender e que se é, calhar mudar se eu um bem pouco a entendi, perspectiva daquilo que é uma uma pessoa das que maiores dificuldades a se partir aleija na da sua perna vai ao investigação médico, não é? Porque é que uma pessoa que encontrada ao está processo de com uma inovação é que fragilidade a muitas vezes nível na escola, psicológico e também não tem, se calhar, mesmo para a porque é universidade, que não pode ter e o é que mesmo muitas vezes os apoio? modelos pedagógicos, sejam Porque eles se quais nós não forem mais estivermos capazes a inovadores nível ou mais cognitivo, também não conservadores, vamos ser estão sempre capazes. sujeitos Isto é o ao meu modelo entendimento, eu peço organizativo. desculpa, E mas que o eu modelo acho que. organizativo acaba por ser o grande obstáculo à Muito inovação temos mais uma escolar, questão. entendida Pronto, vamos fazer uma ronda final de resultado da questões, já investigação. chegamos às 2 horas Então, da se assim tarde. sendo, ou Marta era preciso Duarte, tem à inverter a vontade. pirâmide, era preciso Olá, olá, boa submeter, tarde. sujeitar Parabéns pela a conferência. organização Eu escolar Obrigada. ao queria modelo colocar-lhe uma pedagógico, questão isso só é que para, torná-lo para me mais esclarecer eficaz e acerca da mais designação de performativo. melancolia no contexto Então o problema médico está no na século XVIII, organização e não só para tanto entender nas melhor, porque eu sei propostas que, de por exemplo, inovação na pedagógica. poesia Esta é está uma bastante primeira questão. presente
E a depois outra referência à questão cruel, teve também melancolia com mortal, esta brilhante melancolia. situação da E ave, é curioso que que é se o seguinte: intensifica nessa segunda afinal, qual é o metade do objetivo século XVIII. da inovação Mas pedagógica? pronto, para E é perceber tornar qual é a a evolução então do escola mais conceito a agradável nível para os alunos, para no eles se quadro das sentirem bem, terem patologias, pronto, prazer, só para se entender isso sentirem melhor, como por se favor. fosse Na no época, aquilo que jardim, se. Mais, tá- mais muito alguma feliz questão no que alguém queira paraíso, fazer? ou a inovação pedagógica é Já para tiverem, tornar então, estamos a todos o fim da esclarecidos. educação, Vamos a que é falar educar afinal à e nossa transmitir os conferência conteúdos e que eles encerrar, assumem, respondendo a esta tornar mais questão. eficazes esses Olha, mesmos, na época, quando se traduzia essa mesma melancolia, era aquela transmissão de questão de saber. tristeza, Eh, aquela e tristeza e mudando, profunda, por vezes, digamos por assim, vezes que este muitos grande, autores até nós estamos descreviam. no Nós tempo temos da exemplos democracia, de grandes desde que eu autores nasci e entrei na escola, já fomos que cobaias de falavam de várias uma formas tristeza educativas, de profunda, vários projetos quase de de inovação desespero, escolar. E nestes anos profundo, todos de profunda democracia que vivemos, solidão, nunca profunda me lembro de dor. alguém ficar satisfeito como É leu, e estamos isto, sempre com portanto, novas inovações. é algo que E a quase pergunta é, é indescritível. às vezes, se queremos inovar tanto, Se é o formos a objetivo comparar para tornar mais hoje, eficaz a dizemos, transmissão do quando falamos conhecimento ou para tornar a escola mais agradável? é mesmo isto, Aceitando é uma tudo isso é tristeza legítimo, muito etc. grande. Mas muitas vezes E na altura era a isso, era inovação escolar aquela mede-se mais tristeza pelos profunda resultados de ou solidão mais também. pela Tem a ver satisfação com dos isso. Mas alunos atenção, em há uma coisa que nós relação não ao podemos ambiente escolar. criar E depois outra anacronismos, questão que porque também uma queria coisa fazer, era o século XVIII, não adicional, é? Aquilo que uma pessoa, eu não quero criar uma vez fizemos uma entrevista ao essa professor António diferença Nova, um no reputado sentido, essa historiador diferença não é da essa mistura, educação, no que sentido de que criticava o excesso de a reformas, que Portugal não descrição tem do tido falta passado, de daquilo que reformas, eles tem tinham, tido a falta de não se eficácia pode nessas reformas, comparar porque na vem uma totalidade reforma a seguir à outra a e depois patologias, nunca tem que se ter entendemos sobre qual é o algum melhor modelo de discernimento educação e e algum vamos cuidado. continuar assim. E ele depois Não sei se me deu a fiz visão entender. muito Sim, mais sim. Eu, conservadora, pronto, que era como a conheço um escola pouco devia do regressar contexto do àquilo que é o aparecimento, objetivo pelo menos já fundamental. no Sempre século carregou-se a XVI, escola com do muitas humor missões melancólico, dessas que não referências são que vão propriamente da buscar escola. Que até o o objetivo da escola devia ser pseudo-Aristóteles lá ensinar a atrás. ler e a Então, escrever e a contar. perguntava-me se, no fundo, E, se, a nível da medicina, se a coisa e não tudo o teria, resto o deviam ser entendimento missões não para teria outras evoluído assim instituições que muito não e a se escola. continuávamos a Que a escola chamar agora a todo o tipo de tornou-se um espaço profissões, não só de mesmo a ler, nível escrever e contar, no mas uma série de vocabulário, outras na atividades terminologia médica, paralelas, se continuamos a como chamar música, melancolia desporto, ou humor etc. melancólico a Depois a junta de estas freguesia vai às escolas e perturbações. tem Pronto, os se seus isso planos se e isso depois é as pessoas corrente, acabam por não ter ou tempo para aquilo então que é o é algo que essencial. passa E mesmo depois para a chegamos ao fim sociedade e que anda do na processo e não boca do temos povo, alunos que as preparados pessoas àquilo que devia ser chamam a melancolia, missão, pronto, sem ser, assim como que nós devia ser falamos em o depressão, cumprimento da assim missão da corriqueiramente. escola. Há E uma só certa esta questão, Não é evolução. só para essa. Há complementar a uma certa questão evolução, e até porque perguntar, já no século afinal, XIX, o que é que quando eu qual há, estudei já se encontrou os a alienados metáfora do mais Hospital de adequada para a Folhes, inovação eles também e qual é aquela que designavam corresponde à medida, em e no algumas fundo a questão da patologias inovação levanta melancolia. esta questão fundamental. Qual é a Portanto, verdadeira o missão da que escola? hoje se traduz por exemplo, Bem, depressão. posso? Por Sim, isso é sim. que é Tantas preciso e ter tão boas algum questões. discernimento. Mas Eu vou melancolia tem a se ver calhar vou sobretudo tentar com passar por, por aquele muitas lado delas, mais não de tendo a pretensão de conseguir tristeza, responder a tudo. de solidão. A depressão Eh, é uma coisa Começou a já professora mais Paula assim, Carreira a no colocar aqui uma sentido, como questão é que eu hei de explicar? chave Eu que não sou eu psicóloga, não não quero abordei estar muito, também a tendo em explicar conta mal, mas o tempo a limitado, melancolia mas todo o é um início do bocadinho trabalho diferente. é à volta Muito bem. sobre o que é Sim, isto, o senhor. conceito de Obrigada. inovação. Obrigada. Porque, na verdade, Obrigado, não há um Ana conceito de Catarina inovação Neto, escolar, pela sua não há intervenção, pela sua muitos dignidade. conceitos. Nós Obrigada, adotamos um no obrigada, nosso professor. estudo, Muito a mas presença também de todos e desejamos a problematizamos continuação vários, de não uma é? boa tarde. A inovação Obrigada, surge obrigada. por mandatos que recaem sobre os ombros do modelo escolar, não é? Que vêm de várias origens. Um muito forte, como sabemos, vem do sistema económico, do sistema económico mundial, que parece dizer que os cidadãos do futuro têm que desenvolver uma série de competências que são necessárias, muito. Outros vêm exatamente da tecnologia e equiparam a inovação, a educação, a adoção de tecnologias novas que chegam à inovação, mas há também quem preconize a necessidade da inovação na educação escolar, exatamente como resposta às finalidades, àquilo que seriam as finalidades da educação. E o professor António Novo é um deles, né? E é um dos autores que nós usamos, né? Nós construímos, quer dizer, formulamos um conceito de inovação com base em três autores: o Miguel Santos Guerra,
o Jaume Carbonell Sebarroja e o professor António Noble, que dizem exatamente que a inovação é um conjunto de mudanças, né, de processos, eh, que devem conduzir à mudança de prática dos educadores, mas tendo como objetivo a melhoria das aprendizagens dos alunos. Aprendizagens no sentido amplo, de resultados escolares, como os conhecemos de algum modo, mas também do seu desenvolvimento como cidadãos plenos, livres. E depois acrescentámos aqui uma ideia de nova que tem que ver com isto ao serviço de uma visão de escola como um espaço de construção do bem comum no espaço público. Porque algumas tendências que também não falamos, não aqui aprofundamos, alguns autores falam que podemos estar na iminência da desescolarização ou do fim da escola como conhecemos, né? E a dificuldade da escola em responder àquilo que é a sua missão leva que o mercado vai apresentando novas escolas, novos modelos, né? Temos o homeschooling a crescer, mas também temos várias instituições novas que preconizam uma aprendizagem a qualquer hora, com tutores, com currículos alternativos, vai respondendo. E isto, quer dizer, em última análise, podia levar a uma visão da escola que se limita como, e algo também que já vem de há muitos anos, como um espaço ou de aquisição de vantagens sociais ou de manutenção de vantagens sociais, mas não como de construção de um bem comum no espaço público, não é? E é um bocadinho por aqui. Nós não limitamos o nosso trabalho à questão da inovação pedagógica, portanto, a inovação educacional, portanto, exatamente tendo em conta que a inovação, para ser bem sucedida, adianta muito pouco ter uma nova metodologia que acontece numa sala de aula, naquele professor, àquela hora, daquela forma. Terá muita dificuldade em se alargar, a chegar, a responder à necessidade de ser resposta para todo e cada um dos alunos, né? Todo e cada um deles. E, portanto, ela é multidimensional. Ela exige mexer alterações organizacionais que apoiem a inovação pedagógica, mas também algo que ainda vai estando muito afastado da realidade escolar, que é a própria escola ser um espaço de indução profissional e de formação interna, com pessoas especializadas, professores mais velhos que acompanham os mais novos, que formam. Portanto, a escola um modelo escolar que foi construído ou que foi gerado no século XIX com outro tipo de preocupações e que acabou por ser muito útil, e os resultados comprovam no pós-25 de Abril para chegar à educação de massas e chegar a todo lado, tem muitas dificuldades agora para responder a ritmos diferentes de aprendizagem, a realidades diferentes. Daí se falar na necessidade da inovação da educação escolar. Eu ia tocar aqui numa questão que eu penso que foi a professora Paula Carreira que também tocou, que tem que ver com a adoção da pedagogia e da tecnologia. E eu lembro, e também fazemos essa citação aqui, que há autores que dizem que a adoção de novas tecnologias, em muitos contextos, constitui um apagão pedagógico. Usou mesmo esta que apaga a pedagogia. Portanto, aqui, claro, que nesta multidimensionalidade da inovação faz todo o sentido recorrermos aos avanços tecnológicos, mas se ao serviço da melhoria de aprendizagens de todos os alunos. Não preconizamos de todo essa lógica de uma adoção tecnológica sem mais. Muito obrigado, Dr. Pedro Sousa. Ainda mais uma pergunta aqui da nossa colega doutora Margarida Espiguinha, que assim diz: muitos parabéns pela extensão. Considera que, a nível curricular, os documentos orientadores, como o perfil do aluno e as aprendizagens essenciais, podem ser um contributo para a inovação e para a avaliação? Saudações cordiais, Margarida Espiguinha. Muito bem. Tentarei responder com muito gosto. A minha opinião é que sim, que esses documentos visam apoiar exatamente esse caminho, um caminho da própria escola, da comunidade escolar,
ser construtora daquilo que é um projeto educativo, pedagógico, que responda à sua realidade. E eu acho que vai nesse sentido. Acontece que também sabemos que a inovação não vai ocorrer por decreto. E, portanto, ainda que com estas ajudas, as escolas continuam muito sozinhas, continuam muito entregues a si próprias, continuam. E é muito difícil, porque é muito difícil aprender sem ir ver outros exemplos, sem redes de apoio, sem peritos que possam ir acompanhando o caminho e dando feedback, né? Portanto, há toda uma lógica que está completamente afastada está muito afastada da realidade de muitas escolas, que é o professor na sua sala de aula, sozinho, de porta fechada, etc., para uma outra lógica que, para ser construída, tem que ser esta construção conjunta, que não só é construída, como é avaliada pelos autores e depois que se vai evoluindo a partir do caminho que é feito. Né? Ótimo. Muito Ainda bem. posso tentar ir Sim, aqui a uma sim, questãozinha sim, mais. posso. Como fazer o aluno coautor da inovação Ah, quando o aluno está completamente remetido a uma perspectiva de espectador? Esta é uma dimensão muito interessante, e muito difícil, e muito difícil. Todos nós fomos, a nossa experiência foi uma outra, né? E aqui a experiência desta escola que nós estudámos também é muito interessante, porque houve de facto ali um grande entusiasmo. De repente criaram-se assembleias trimestrais de alunos por ano, e portanto houve assim uma espécie de boom de participação, e o entusiasmo dos alunos e a sua vontade de contribuir também foi muito interessante, porque mostrou aos professores, bem, eles trazem aqui coisas. A diretora dava exemplos como: nós andávamos meses a fio a pensar como íamos dinamizar o recreio, e eles só com um papel têm uma ideia ótima, e isto, pronto. Mas quer dizer, dar mais protagonismo aos alunos, pode ser difícil, porque montar uma coisa destas é difícil, porque exige uma data de coisas, mas pode não ser muito difícil se for apenas consultivo. Olha, tragam ideias, nós fazemos aquelas que achamos que sim, não sei o quê. Envolvê-los como coautores pressupõe, de facto, olhar para eles como seres competentes para participar. E isso não quer dizer que são os alunos que vão tomar conta da escola e decidir tudo, mas compreender em diálogo que há balizas, que há decisões, que há limitações, fazê-los participar desse processo, compreendendo as limitações, mas envolvendo-os também no processo de tomada de decisão, e haver vários campos em que eles possam participar. Para que isto aconteça, é preciso haver também alunos na escola, adultos na escola, que os apoiem, que dialogam, que têm algum poder deliberativo para que as coisas possam avançar, e que os alunos as crianças e os jovens vão sentindo que esta sua participação vale a pena. Não é meramente retórica, não é agora vamos preencher uns questionários, não é? Mas muitos autores também dizem que isto é um processo, e, portanto, que não se passa de repente para níveis de participação co-decisora. Há vários autores que criaram, inclusive ao longo do tempo, aquilo que chamaram de escalas de participação. Então, desde a não participação, e, portanto, preconizam dinâmicas, mas a escola tem que se organizar como uma comunidade de adultos e de alunos, e vai fazendo um caminho e vai evoluindo nesse processo. O que é que a escola mostra? Esta escola do nosso estudo, e da rede também, de modo geral, que acaba por ser mais fácil ir implementando estas dinâmicas em ciclos escolares, em ciclos letivos mais baixos, pré-escolar, primeiro ciclo, e, portanto, que a escola muitas vezes tem mais receio à medida que vai avançando, ou porque tem exames, ou porque precisa dar a matéria, ou porque não sei quê. Pronto. magnífico. Sim, senhor. Se não vai mais para a questão, agradecemos muito esta extraordinária conferência do Sr. Dr. Arquiteto Pedro Jesus, também é arquiteto, para quem não sabe, e foi realmente um momento de partilha extraordinária, e desejamos muito sucesso com o seu trabalho de inovação escolar no seu colégio, e também para o trabalho de investigação que vai continuar a desenvolver agora com a Carta Livre Investigador
Dá-vos letramento. Parabéns e muito Muito obrigado. obrigado, foi um gosto. Muito obrigado.